Amém, glória a Deus. Vamos dar início a mais um dia aqui do nosso curso, né? Uma aula. Antes de iniciar, vamos orar aqui para entregar nossas vidas diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, quero me colocar diante do teu altar, Senhor. Quero pedir a tua direção, quero pedir a tua unção, Senhor. Quero te pedir que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, durante esta aula aqui, Senhor. Que não seja apenas informação, mas que traga transformação para as nossas vidas. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É, Muito bem. Bom, prosseguindo aqui no nosso curso, né? Nossa aula de hoje, nós temos como tema intercessão, a nossa aula de número 6, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa introdução. Nós podemos ver que a intercessão é algo que ela vai além, né, do que simplesmente orar por outros. Embora muitos vejam intercessão como orar por alguém, né, que não somos nós mesmos. Então, ela é uma forma especial e poderosa de oração. A intercessão envolve nós nos colocarmos entre Deus e a pessoa, né, pelo qual nós estamos orando, agindo ali como um mediador, né, semelhante ao papel até de um advogado. Esse advogado, no caso, ele deve compreender, né, tanto a pessoa que está representando quanto a autoridade a qual ele está apelando, né? E a sua eficiência, ela vem do relacionamento, né? Vem da intimidade que ele já tem com essa autoridade. Só um minuto. Tudo certo. Eu estou vendo, parece que tinha alguma interferência aqui. Mas da mesma forma, nós podemos nos aproximar de Deus, né, em intercessão com ousadia, devido ao nosso relacionamento íntimo que nós temos com Deus, né? Esse relacionamento íntimo, diário ali, que nós vamos mantendo com Deus. Enquanto nós vamos permanecendo de forma ousada na presença de Deus, devido ao sangue de Jesus, que nos garante o livre acesso ao Pai. Então, no nome de Jesus, né, devido ao sacrifício de Jesus, que ele morreu em nosso lugar, nós podemos aproveitar estar diante da presença dele, né, com toda a ousadia, por causa do sangue de Jesus, que nos deu o livre acesso para a gente entrar neste lugar santíssimo da presença de Deus, e aí nós podemos fazer pedidos em favor das necessidades e interesses de outras pessoas. Falando da intercessão do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 32, dos versículos 30 ao 34 e o capítulo 35, vai nos falar ali de um exemplo notável de intercessão bíblica, né? Depois você pode ler esse texto, né, para verificar cuidadosamente, né, e reter os pontos, né, que nós vamos falar aqui, que eles são típicos de uma intercessão bíblica, né? Aí ele vai falar que Moisés estava envolvido numa confrontação com Deus por outros, que ele suplicou para ver a glória de Deus. Foi dada uma tarefa para ele, né, para cumprir, né, e uma mensagem para ele proclamar. Ele teve que persistir na intercessão, ele clamou pelo nome de Deus, houve um enorme custo pessoal, né, envolvendo ali, e ele também foi transformado, né, pela própria intercessão dele, né? Esta palavra aqui no Antigo Testamento, nós já estudamos, né, na nossa aula, quando nós falamos sobre oração no Antigo Testamento, né, que é a palavra paga, né, que no hebraico ela é comumente traduzida por intercessão, e ela é uma palavra até difícil de se traduzir, né, com precisão, mas ela carrega o significado de permanecer diante e entre, e aproximar-se com violência. Então, essa palavra, né, hebraica, paga, ela tem diversos usos no Antigo Testamento, além de oração intercessória. E isso vai nos ajudar a entender, né, melhor a questão da intercessão. Ela pode ser traduzida como a fronteira, né? A palavra paga em Josué 19:11
22, 26, 27, 34, descreve o limite, né, entre duas tribos ali, para ilustrar o conceito de intercessão. Então, assim como as tribos, elas tinham fronteiras que elas não podiam ultrapassar, a intercessão é comparada a gente orar na linha de frente, né? Até que a gente chegue aos limites do que nós podemos fazer ou alcançar com as nossas orações. No exemplo de Gênesis 18, né, capítulo 18, dos versículos 16 até o 33, quando Abraão ele intercede ali por Sodoma, né, ele chega ao ponto, né, máximo do que ele podia fazer em oração, né? Então, ele foi até o limite. Aí ele terminou, ele voltou para casa e só lhes restou o quê? Aguardar o resultado, né? Porque ele atingiu ali o limite da sua fronteira espiritual, né? Então, nós, em oração, nós podemos ir até certo ponto. E daquele ponto em diante, nós temos que entregar e deixar Deus fazer o que só Deus pode fazer, né? A nossa parte é interceder. E quem vai fazer e trabalhar é Deus no tempo dele, da maneira dele, né? A nossa parte é orar e interceder. Outro, outro significado dessa palavra pode ser traduzida, né, por alguma coisa violenta, né? Então, ela também é usada em vários versículos bíblicos, né? Aí tem as referências aí. Depois vocês podem consultar com mais calma para descrever encontros violentos, sendo que alguns desses encontros, desses embates, levaram até a morte de pessoas, né? Esse termo descreve o encontro com Deus na intercessão, sugerindo que essa forma de oração não é passiva ou tranquila, mas é uma intervenção intensa, né? E muitas vezes espiritualmente violenta, né? É uma oração de forma bem intensa mesmo, né? Nós combatemos mesmo ali, de acordo com a situação, para que Deus intervenha naquela situação. Em Jeremias capítulo 7, versículo 16, paga ela é contrastada, né, com outras formas de oração. Ah, para Jeremias foi dito para ele não no hebraico palau, né, para ele não orar ali pelo povo. Então ele também foi instruído a não rinar, né, a não chorar em voz alta. Depois também para que ele não tefilar, né, ou tepilar, ou seja, que ele apresentasse ou que ele entoasse louvores a respeito do povo. E finalmente, como para acabar o assunto, né, para pôr um ponto final no assunto, Jeremias recebeu ordens para que ele não paga, né, para que ele não intercedesse, para que ele não orasse de forma intensa pelo povo, né, de forma violenta, né, que ele não contendesse intensamente com Deus em favor do povo, né? Então, o texto sugere que a oração ela pode progredir, né, em intensidade, começando de formas mais leves, mais brandas, até chegar à intercessão intensa e poderosa e vigorosa no reino espiritual. Outra, outro sentido da palavra paga é pedir. Então, paga é usada para descrever a maneira mais forte de pedir. No Antigo Testamento, ela é traduzida, né, muitas vezes como rogar. Significa pedir por algo que é desesperadamente desejado. Em Gênesis capítulo 23, versículo 8, Abraão ele pediu aos filhos de Et, né, paga, né? Quer dizer que eles intercedessem por ele junto a Efron para que lhe dessem a caverna ali de Maquipela, né? Que é a continuação no versículo 9. Em Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth disse para Noemi que não paga, né? Que não insistisse, né, com ela para que ela voltasse, né? O falar dos profetas aqui. Os profetas, eles eram pessoas de oração intercessores no Antigo Testamento, né? Eles eram os intercessores ali no Antigo Testamento e pela unção que eles tinham no Espírito, né? Eles tinham o direito, né? E eles tinham a unção necessária para comparecer ali diante da presença de Deus. E eles tinham o que era necessário para cumprir essa tarefa, né? Tarefa profética e intercessória. Em Gênesis 20, versículo 7,
aparece a primeira referência a um profeta, né, que mostra essa ligação, né? Em Jeremias 27, versículo 18, apresenta intercessão como parte do serviço verdadeiro do profeta. Êxodo 18, versículo 19, registra a sugestão de Jetro para que Moisés fizesse intercessão, da intercessão a sua prioridade. Em Números 27, versículo 5, mostra que Moisés acatou o conselho de Jetro ali. Isaías 59, 16, revela a tristeza de Deus, né, pela ausência de profetas que intercedessem junto a ele pelo povo. Em Joel 2, de 28 a 29, né, promete que um dia, né, que todo o povo de Deus irá profetizar, né? E assim todos estarão aptos para interceder. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles necessitavam, né, receber a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, antes que eles pudessem profetizar. E eles não ousavam iniciar uma mensagem profética antes disso, né? Isso também se aplica à intercessão. O texto de Jeremias, capítulo 27, versículo 18, ele destaca que os profetas, né, que receberam a palavra de Deus, eles é que deveriam interceder, né? E sugerindo que a intercessão deve ser guiada por Deus. E isso nos ensina que não deveríamos escolher por nossa conta própria, né, por quem ou quando a gente fosse interceder. Mas a gente deveria agir conforme a direção que a gente recebesse de Deus, ao buscar a Deus em intimidade e assim interceder somente sobre os problemas e pessoas que Ele nos orienta ou que Ele nos revele através da Sua palavra ou por meio do Seu Espírito, para que a nossa oração ela seja mais eficiente, seja mais direcionada. Tipo, não, a gente não sair, entre aspas, né? Dando tiro para todo lado. Quer orar por tudo, né? Orar para o mundo inteiro. Não, a gente tem que focar a nossa oração. Por isso que nós precisamos pedir a direção de Deus pelo que vamos orar e por quem vamos orar, né? Ou seja, nós precisamos focar na direção de Deus. Isso também fala em nós dependermos de Deus até pelo que orar e por quem nós vamos orar. A intercessão no Novo Testamento. A palavra grega inteuxis, é normalmente traduzida como intercessão no Novo Testamento. No uso diário, ela descrevia uma petição a um rei, né, sobre outra pessoa, e foi na igreja absorvida para descrever a ideia de paga, né, o sentido de paga, que é a palavra do Antigo Testamento, né, intercessão, né, que é a oração intercessória, ali no Antigo Testamento. Então, inteux é uma palavra levemente, a gente pode dizer assim, mais carinhosa, né, mais suave do que paga no Antigo Testamento. E inteuxis, ou palavras derivadas dessa palavra, ocorre por volta de 7 vezes no Novo Testamento. Hebreus, tá aqui. Hebreus 7:25 e Romanos 8:34 descrevem a obra de Cristo como o eterno intercessor dos santos para cumprimento de Isaías 53:12. A gente viu essa passagem, né, quando a gente estudou a oração na vida de Jesus, né, na nossa aula 4. Romanos 8, de 26 a 27, mostra a obra do Espírito Santo, a intercessão como cumprimento parcial de Zacarias 12:10, que a gente examinou essa passagem na nossa aula 5. Atos 25:24 usa enteux no seu significado comum, e ali a gente vê que Festo ele declarou que toda a comunidade, né, judaica ali intercedeu com ele, protestando em alta voz, né? Então, intercessão não é necessariamente uma atividade quieta, particular, ordenada, né? Os judeus eles estavam intercedendo simultaneamente com Festo, né, pela morte de Paulo. E isso volta à antiga ligação do Antigo Testamento, né, entre intercessão e algo violento. Então, não há necessidade de que as pessoas sempre orem de forma ordenada,
né? Umas após as outras, né? Tudo bonitinho, né? No estilo regulamentado, né? Deus, ele ouve todas as nossas orações, até mesmo quando nós oramos todos ao mesmo tempo. Então, nós oramos todos ao mesmo tempo. Deus nos ouve individualmente ali. 1 Timóteo 4:5 reforça a ligação entre a palavra de Deus e a intercessão no Antigo Testamento. A comida era santificada pela palavra de Deus e pela oração em Teux. Alguns cristãos, eles presumem que tem a responsabilidade, né, geral de orar pelo mundo inteiro. Não, mas não é dessa maneira, né? Nós temos que nos restringir à intercessão por aqueles problemas que Deus confiou especialmente para que a gente ore, né? Especificamente para nós, né? Nós não temos uma obrigação geral de interceder. Nós temos o dever de orar pelos problemas que Deus nos apresentou, e para que Ele nos apresente, nós precisamos buscá-lo para saber sobre o que Ele quer que a gente ore especificamente, né? Para que o que Ele quer que aconteça, aconteça. Então, o resultado da intercessão em 1 Timóteo 4:5 foi uma transformação total. A comida havia sido considerada, né, ali impura ou inaceitável, essa comida se tornou santa, separada para Deus. A consagração dos santos deveria ser um dos objetivos da intercessão. Nós deveríamos nos comprometer com a intercessão para proporcionar a separação, quer dizer, a santificação do povo de Deus para o serviço proveitoso a Deus. Romanos 11:2 se refere à intercessão de Elias. Em 1 Reis 19, de 10 a 18, que era uma queixa sobre o comportamento de Israel, Elias, ele esperava que a sua oração resultasse em alguma ação, mas em vez disso, ele recebeu uma revelação. Deus não iria fazer nada, né? Elias é que deveria fazer alguma coisa, né? Então a gente vê que Elias, nessa passagem, começa a se queixar de Deus, fala, Deus, aconteceu isso, tal coisa, só sobrou eu e tal. Elias começou a se lamentar e Deus falou para ele, Elias, sai da caverna, volta, faz isso, vai ungir o rei, vai ungir o Eliseu no teu lugar. Então, Deus deu ordens, né? Elias estava orando ali para que quisesse que Deus tomasse alguma providência. Aí, o que Deus fala? Fala assim, Elias, não sou eu, é você que vai fazer. Elias, faça isso, isso, isso e isso, né? Então, frequentemente, Deus responde às nossas intercessões de maneiras diferentes das que nós estamos esperando, ou que a gente gostaria que ele respondesse. Em vez de simplesmente ele agir, né, do jeito que a gente pede, aí ele pode nos dar uma ordem para que nós façamos algo. A gente quer que Deus faça algo, aí Deus nos dá a ordem. Não, faça algo você, né? Então, isso mostra a importância da gente nos colocar à disposição dele, na dependência dele e buscarmos, né, sensibilidade para ouvir de Deus enquanto a gente está intercedendo e estarmos abertos a receber e a obedecer às suas instruções, que poderão nos trazer até um desafio, né, algo um apelo desafiador sobre a nossa vida, né? E exigir mudanças de atitudes nossas, né? Nossas atitudes pessoais e nossos posicionamentos também. Prosseguindo aqui. A intercessão atualmente, intercessão nos dias de hoje. A intercessão, ela surge naturalmente de uma vida cheia do amor de Deus. Em João, capítulo 13, versículos de 34 a 35, Jesus, ele ensina a amar uns aos outros como ele nos amou. E ele demonstrou esse amor também intercedendo por nós. Portanto, se nós queremos amar como Jesus, a intercessão precisa ser uma prioridade em nossas vidas, porque é uma forma prática de expressar esse amor por meio da oração pelos outros, pela intercessão pelos outros. Então, é uma expressão de amor. Intercessão e amor são coisas inseparáveis. O nível da nossa intercessão reflete a medida do nosso amor
pelos outros. Quando alguém que nós amamos, né, como um filho, ele está enfermo, está enfrentando algum problema ali, nós tendemos a orar com mais fervor e dedicação. Isso ocorre porque o amor nos motiva a buscar intensamente a Deus, né, para o bem-estar daqueles que nós amamos muito, né? Diversas passagens bíblicas, como Mateus capítulo 7, versículo 12, Lucas capítulo 10, dos versículos 25 ao 28, e 1 João 4, dos versículos 7 ao 21, eles nos ordenam a amar os nossos irmãos e irmãs. A intercessão, ela é frequentemente a maneira mais eficaz de expressar esse amor, pois embora haja limites, né, para o número de pessoas que a gente possa ajudar, né, de forma prática, não tem limites para quantos nós podemos ajudar e socorrer através da oração e da intercessão. Além disso, à medida que nós vamos disciplinando as nossas vidas, né, intercedendo por outros, nós estamos experimentando uma transformação pessoal nas nossas vidas. Enquanto a gente vai derramando as nossas vidas em amor, ao interceder por outras pessoas, nós vamos sendo limpos, purificados e renovados por Deus. Então esse processo ele também exerce um controle até sobre nossas línguas, porque quando nós desejamos e oramos pelo bem dos outros, para que Deus os abençoe, que os liberte de suas prisões circunstanciais e os encha com conhecimento do seu amor. Esses pensamentos se tornam nossas atitudes e nossos desejos naturais para os outros, promovendo paz e o amor mútuo entre nós e as pessoas por quem intercedemos. Isso é real, porque é difícil, né? É muito difícil a gente sentir raiva ou rancor por alguém que nós estamos orando, que nós estamos intercedendo, alguém que até que nos fere. Nós começamos a orar por ela, começamos a interceder por ela, começamos a pedir que Deus trabalhe na vida dela, que Deus derrame do seu amor por ela, e o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração até por aquela vida. Então nós entregamos aquela vida diante de Deus. E nós, ao orar por aquela pessoa, até pelos nossos inimigos, nós vamos sendo curados por Deus. Portanto, não há nada que nos faça amar mais alguém do que orar e interceder por essa pessoa. Na intercessão, nós permitimos que Deus ele solidifique o seu amor entre nós, não por uma compatibilidade natural, mas pela comunicação mútua de bênçãos espirituais através da oração. A identificação na necessidade, né? Nós temos que tomar cuidado para não deixar que a vida, né, a correria da vida, ela nos torne insensíveis às necessidades dos outros. Ao nós nos preocuparmos apenas com nós mesmos e com os nossos próprios interesses, o que pode dificultar o envolvimento emocional, os nossos relacionamentos, a nossa empatia pelas necessidades dos outros. No entanto, a verdadeira intercessão exige uma identificação profunda e sincera com aqueles por quem nós estamos orando. E essa identificação ela só pode vir de um amor genuíno. A eficácia da intercessão, portanto, depende de quão intensamente nós nos conectamos com as pessoas e suas necessidades. Pois sem essa identificação, se nós nos identificarmos com as pessoas e com as suas necessidades, a intercessão ela perde a sua força e a sua autenticidade. Então, identifique-se com a necessidade. A verdadeira identificação espiritual, né, com a necessidade de outra pessoa não vem das nossas emoções humanas, né, mas é do Espírito Santo. Então, identificar-se com os problemas alheios significa a gente se envolver profundamente, o que muitas vezes nós acabamos até resistindo, porque nós não queremos, né, naturalmente carregar o fardo de outras pessoas, né? No entanto, nós devemos deixar de lado essas reações naturais
e permitir que o nosso espírito, alma e corpo, eles se submetam a Deus. E ao fazer isso, nós cooperamos com Ele, permitindo que o Espírito Santo, ele guie as nossas intercessões. Quando nós nos submetemos dessa maneira, nós passamos a nos identificar sobrenaturalmente com a situação e a aceitar os sentimentos associados com a situação pela qual nós estamos intercedendo. Então, identifique-se com a pessoa em necessidade. A intercessão, ela foca nas necessidades de outras pessoas. E ao nós nos concentrarmos nelas, nós começamos a sentir e aceitar a sua dor e o seu fardo. À medida que nós pensamos nelas e oramos por essas pessoas, nossa identificação com elas cresce e se aprofunda. E muitas vezes o Espírito Santo nos faz carregar um peso espiritual tão intenso que pode ser comparado a dores de parto, simbolizando o esforço e a intensidade emocional envolvidos na intercessão, né? Quantas vezes o Espírito nos leva a sentir o que as pessoas estão sentindo, a dor que a pessoa está sentindo, né? Nós começamos, a impressão no nosso espírito, né, que atinge até o nosso corpo. Nós muitas vezes sentimos até dores físicas, né, dores na alma, e Deus nos leva a ter essas sensações para que a gente possa sentir um pouco do que a pessoa está sentindo e nos leva a nós termos compaixão. E as nossas orações começam a ser mais eficazes, porque nós começamos a vivenciar situações que as pessoas estão vivendo, isso sobrenaturalmente, pelo Espírito Santo. Então, seja sensível ao peso da intercessão. Uma vez que nós sentimos uma identificação profunda com a necessidade, nós devemos nos agarrar a ela e orar pelo problema, né? Nós podemos até não entender a necessidade com as nossas mentes, né? Quando nós nos identificamos com as pessoas, né, que estão em necessidade, mas com frequência nós sentimos a necessidade em nossos espíritos e em nossas emoções. E persevere. Esse ponto aqui, ele nos fala da importância de nós perseverarmos na oração. O processo de passar do impulso inicial para uma intercessão eficaz, ele pode variar em tempo, pode levar de um momento, desde um momento, ou seja, nós podemos interceder e a resposta pode vir na hora que nós oramos, ou pode levar até vários meses ou até anos, né? Então, à medida que nós crescemos espiritualmente, essa prática ela vai se tornar cada vez mais fluida. Mas ainda assim, nós enfrentaremos desafios, porque a intercessão ela é uma forma de guerra espiritual. Então, a oração intercessória ela exige persistência. Nós precisamos continuar perseverando em oração até que haja uma sensação de liberação ou confirmação do Espírito no nosso espírito de que a situação foi consumada, foi concluída. Então, é comum a gente experimentar agonia no espírito, né? Antes que ocorra esse rompimento, né? Então, questões intercessórias raramente são resolvidas rapidamente. É importante a gente estar disposto a perseverar. Muitas vezes, até por anos, a oração deve continuar até que a gente sinta o alívio, né? Até que Deus nos libere daquela intercessão, né? E esse alívio geralmente vem acompanhado por alegria e gratidão, ou até que a gente alcance, né, um resultado concreto das nossas petições intercessórias. Além disso, ao elevar a oração a esse nível, nós enfrentamos resistência por parte do nosso inimigo espiritual, né? Que pode se manifestar com um peso, uma resistência emocional, né? Você tem uma dificuldade ali de querer orar, aí você tem que tomar das suas armas espirituais e repreender a atuação do inimigo, para que você continue persistindo, perseverando em oração. Então, a guerra espiritual pode ser necessária, então, para a gente batalhar e ter essa libertação, né? Para que a nossa oração possa fluir. A gente vai falar mais sobre isso
mais para frente, né, quando a gente estudarmos no nosso estudo aqui o tema guerra espiritual. As regiões celestiais. Nós precisamos nos lembrar e entender que toda intercessão ela acontece nos céus, né, nas regiões celestiais, ou seja, para interceder de verdade, nós precisamos entrar neste campo espiritual. Jesus, nós sabemos que atualmente ele está intercedendo por nós nos céus à direita do Pai. O seu tempo na terra foi em parte uma preparação, né, para o ministério celestial de intercessão. Em Efésios 2:6 é afirmado que nós já compartilhamos as regiões celestiais, o que nos permite orar com a consciência e o entendimento de que o nosso lugar é a mão direita do Pai, pois é lá que nós estamos, assentados nos lugares celestiais em Cristo. No livro de Jó, vemos que ele realmente necessitava que alguém pudesse interceder por ele, né, diante de Deus, para suplicar por sua causa nos céus, já que os seus amigos ali, o que eles fizeram? Eles ficavam acusando ele, né? Em vez de apoiar o Jó, os amigos começaram a acusar o Jó, né? Então Jó, ele se acabou ficando sozinho em sua necessidade de um intercessor, né? Então ele tinha ali os acusadores, né? Então, tinha os acusadores sobre a vida dele, mas o que ele realmente necessitava era de um intercessor. Então, hoje, muitas pessoas ao nosso redor podem se encontrar na mesma situação, né, de solidão, vulnerabilidade, sem que ninguém defenda as suas causas diante de Deus. Diante disso, nós podemos e precisamos clamar a Deus para que Ele levante cada vez mais intercessores verdadeiros, que sejam sensíveis a essas situações, reconhecendo a necessidade de alguém, né, que está clamando ali, que está pleiteando uma ajuda, que interceda, que possa interceder em favor dos Jós, que estão em aflição, que estão em luta, que estão ali em embate espiritual. E eles não têm, né, representantes, né, espirituais, intercessores que o estejam ajudando. Eu posso dizer na prática, irmãos, aqui, né? As demandas de oração, os pedidos de oração que nós temos recebido são muitos. A demanda é grande, as necessidades têm aumentado, os pedidos têm aumentado. Nós, como intercessores, nós que estamos ali intercedendo, nós precisamos cada vez mais de ajuda em oração, de pessoas que nos ajudem a interceder pelos outros. Nós precisamos que Deus levante mais intercessores verdadeiros, que as demandas, as necessidades das vidas são grandes, são muitas. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Estágios da intercessão. Então, sempre há muita coisa sobre o que se orar, né? E na maioria das vezes nós não sabemos nem por onde começar. Por isso nós precisamos de instruções de Deus. Precisamos ouvir de Deus o que Ele quer, né? Sobre o que é que Ele quer que a gente ore. Nos identificamos com as necessidades. A gente se identificar com as necessidades do mundo não é suficiente. Nós precisamos também ter a sensação, né, de Deus nos chamando para orar sobre um determinado problema em um determinado tempo, por algo específico, para a gente focar, né, e tornar as nossas orações mais eficazes. Quando nós focamos no que Deus nos dirige para orar, as nossas orações são mais eficazes, elas têm um resultado mais eficaz. Então, a revelação da agenda de Deus, nós precisamos que Deus nos revele a sua agenda para nós, de forma particular, né? Ou coletiva, né? Como igreja local, né? Então, esse deve ser o ponto inicial da nossa oração. Nós, individualmente, ou como igreja, precisamos que Deus nos dirija sobre exatamente o que Ele quer que a gente ore, para a gente focar nessa direção. Então, por isso, nós temos que constantemente buscar a direção de Deus. Então, espere pelo entendimento da vontade de Deus. Nós
Não necessitamos de uma revelação completa antes de a gente começar a orar, porque o Espírito, ele vai nos guiar, ele vai nos aconselhar quando a gente estiver orando. Mas nós temos necessidade de uma percepção geral da vontade de Deus, né? Que Deus nos traga direção em nossa oração, né? Oração não é nós apresentarmos as nossas próprias ideias a Deus, né? Antes é nós nos alinharmos à sua vontade e propósito. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 20, ele vai dizer ali, né, como Daniel recebeu as revelações de Deus, né, antes de orar. Ele compreendeu de Jeremias capítulo 25, de 11 a 12 e 29, versículo 10, que o cativeiro ali do povo de Israel duraria 70 anos. E ele soube que o tempo da liberdade deles estava próximo. Então, ele, ao receber esse entendimento, o que ele fez? Ele não se sentou e esperou que acontecesse. Ele, conhecendo a vontade de Deus, ele voltou-se para a intercessão, uma intercessão que envolvia até confissão pessoal e coletiva. Ele se identificou com os pecados do povo, então ele pediu perdão pelos pecados da nação. 1 Reis 17, de 1 a 18, né, e o 46, e Tiago 5, de 17 a 18, vão revelar o elo entre a intercessão e a profecia. Muitas das declarações proféticas a Elias e Acabe tiveram de ser sustentadas pela oração. Isso foi feito tanto antes, né, que ele falasse com Acabe, proporcionando para ele confiança para falar, quanto depois que ele já tinha falado, trazendo certeza de que suas palavras eram sustentadas pela oração que prevalece. Então, Elias trabalhou com Deus através de oração e profecia. Então, ele recebeu revelação, então ele orou, trazendo em oração essa revelação para a realidade, do invisível para a região visível. Então, todas as mensagens proféticas, elas não são automaticamente cumpridas, sabe? Não é simplesmente a gente receber uma palavra profética e a gente nos acomodar e dizer, tranquilo, se for de Deus, vai acontecer, né? Se é de Deus, vai acontecer. Né? Mas não é assim que a Bíblia nos ensina na prática. Assim como os profetas bíblicos, nós, ao recebermos uma palavra profética, nós temos que entender e nós temos a responsabilidade de orar até que elas realmente se cumpram. E é orar para trazer à existência o que ainda não existe. Algumas vezes por intermédio de oração e arrependimento. A profecia pode mesmo, mesmo que ela tenha sido realmente dada por Deus, ela pode ser mudada em impossibilidade de se cumprir. Né? Deus deu uma profecia, fala, vai acontecer tal coisa. A pessoa pode se arrepender, pode buscar a Deus e aquela profecia não se cumprir porque a pessoa se arrependeu. Né? Exemplo, em Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 10, a palavra verdadeira de julgamento ela não aconteceu, porque o povo se arrependeu e buscou a Deus, né? Com oração e com jejuns. Então, entretanto, um século mais tarde, o livro de Naum vai declarar que Deus ele destruiu o povo de Nínive quando ele se voltou de novo para o pecado e para a iniquidade. 2. Ore a palavra de Deus. A Bíblia ele é o nosso livro de oração. Ela revela a vontade de Deus. Assim, nossas orações elas devem ser alinhadas com a revelação da palavra. O Espírito Santo, com muita frequência, ele vivificará um versículo, uma passagem da Bíblia para nós, trazendo direção na oração, né? Isso é provavelmente o que Paulo ele quer dizer ali em Efésios capítulo 6, versículo 17. O que acontece é que o Espírito ele chama a nossa atenção para uma passagem das Escrituras, que é a palavra de Deus, né? Para a situação que nós estamos enfrentando. Então, nós somos chamados para orar aquela passagem, né? E tomar posse daquela promessa, da realidade daquela palavra, até que ela se conforme, né, as nossas vidas, para que se torne realidade as nossas vidas, né? Aquela situação, né? Que se alinhe de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós oramos as Escrituras, Gabriela levantou a mão. Quer falar, Gabriel? Quero sim.
Eu queria entender essa parte que você citou aí sobre o Daniel, que você falou que ele se colocou no lugar da nação pedindo perdão. E aí É, eu pensei, nesse caso, quando a gente ora por uma pessoa, a gente pode pedir perdão, então, pelos pecados dela, e como fica, no caso, o coração da pessoa em relação a Deus, tipo, Deus realmente me perdoa. Como eu não, será que você poderia dar uma direção sim, é assim que aqui no para me caso, entender melhor? Porque eu é, não entendi muito. Eu entendi que quando a deixa eu gente só, ora pela deixa eu só beleza. explicar. A oração ali de Daniel, como foi a mesma oração que Daniel fez, que Esdras fez, que Neemias fez, que eles se identificaram com os pecados da nação, né? Nós estamos na nossa nação brasileira. A nossa nação brasileira tem vários pecados. E nós, dentro da nação, nós sofremos por causa dos pecados da nação. Então, eu posso me identificar com os pecados da minha nação, né? Pecados de corrupção, pecados de pornografia, os pecados gerais da nação, né? Então eu posso me identificar pedindo perdão pelos pecados da nação. Eu não vou pedir perdão pelo seu pecado individual. Eu estou aqui me identificando com os pecados da nação para que Deus alivie a ira dele, né? O juízo dele sobre a nossa nação, entendeu? Essa questão de identificação com os pecados da nação, entendeu? Ah, entendi. Obrigado, viu? Beleza. Continuando aqui. Glória a Deus. É, Então, quando nós oramos as Escrituras, nós precisamos ter o cuidado para que a gente não pegue um versículo fora do contexto ou a gente use a nossa razão humana desassociada do Espírito Santo, né? Então, orar a palavra de Deus não é simplesmente eu chegar diante de Deus com uma necessidade, aí então eu vou encontrar um versículo, entre aspas, apropriado, né, sobre ela. Aí nós precisamos entender que é Deus quem nos dá os versículos, né, especiais, para serem usados em situações especiais, né? Então nós temos que continuar pedindo a Ele entendimento quanto à sua vontade e continuar esperando até que o entendimento venha. E algumas vezes o Espírito ele evidencia, né, um determinado versículo, né? Um versículo começa a se destacar na nossa mente, diante dos nossos olhos, quando nós estamos lendo a Bíblia, né? E outras vezes ele pode nos levar até de alguma forma nos fazer lembrar de algum versículo que a gente leu há muito tempo atrás e aquele versículo se destaca, né? E ele vem e está de acordo com aquela situação que nós estamos vivendo. E uma vez que Deus nos dá o versículo, nos dá a passagem das Escrituras, né? E ele nos dá a convicção em cima daquele versículo. Não só nos dá um versículo, mas ele nos dá a convicção. Então, aí nós nos apossamos dessa promessa e nós nos apegamos a ela e nós não nos desviamos dessa promessa da Escritura. Então, essas orações bíblicas dadas por Deus são particularmente importantes para as igrejas quando todos os membros podem orar juntos, concordando a respeito das necessidades. E use os dons de revelação do Espírito. Todos os dons de revelação do Espírito, eles operam na intercessão. Esses dons eles são instrumentos valiosos, né, que o Espírito Santo ele nos dá para nos ajudar a entrar em sintonia e permanecer assim com a sua direção na intercessão. Aí nós temos os dons ali do Espírito, né? Os dons é, os dons de revelação do Espírito, que são as línguas, né? São uma maneira muito útil de orarmos quando a gente não entende claramente sobre como orar. Aí nós nos deixamos dirigidos pelo Espírito e quando nós oramos em línguas, o nosso Espírito ora bem, né? Então, às vezes a gente recebe uma revelação nova, né? Quando a gente está orando em línguas também e um entendimento maior da situação que nós voltamos a orar com as nossas mentes. A interpretação das línguas ela é dada para nos ajudar a entender o que estamos orando quando a gente ora em línguas também. A profecia é dada para a revelação e direção na oração. O discernimento de espírito é dado para ajudar-nos a compreender com o Espírito Santo, né, como ele está nos liderando, né, em intercessão, tanto quanto para nos dar entendimento a respeito de como o diabo, os demônios, eles estão trabalhando uma situação sobre a qual nós estamos orando ali. Então, é interessante,
nós temos discernimento espiritual, né? Com uma resistência enquanto nós estamos orando. A palavra do conhecimento é dada para fornecer informação específica por intermédio de revelação referente à situação sobre a qual nós estamos orando. A palavra de sabedoria é dada para mostrar como proceder na intercessão e como usar qualquer revelação. Então, nós precisamos perguntar a Deus, né, se Deus também nos deu informação, né, para orar, aquela informação, a gente pode até compartilhar. Então, nós precisamos pedir até permissão de Deus para compartilhar a revelação que nós recebemos, né? E assim como nós somos sensíveis aos dons da revelação do Espírito, os intercessores eles devem ser abertos aos dons de poder, né? De fé, operar sinais, milagres, maravilhas, os dons de curar. Com frequência, Deus ele habilita os intercessores para serem instrumentos de sua miraculosa e sobrenatural intervenção pelas situações que eles estão orando. Características comuns da intercessão. Oração em voz alta. A gente já viu que a inteuxis, natural de Atos, capítulo 25, versículo 24, envolveu um grande volume de barulho ali. Muitas vezes, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós experimentamos ondas crescentes de oração. E ainda assim, nós precisamos entender que Deus ele não nos ouve devido ao volume da nossa oração, mas sim pela condição do nosso coração e pela nossa fé em Jesus Cristo, né? Porém, nós também temos de ter o devido cuidado com o uso dessa compreensão como uma justificativa para a timidez ou inibição cultural, né? Algumas pessoas elas podem deixar de orar em voz alta por medo, por timidez, enquanto outras pessoas gritam na oração por razões carnais ou um hábito cultural, né? Por isso é importante, em relação ao volume das nossas orações, que a gente busque examinar os nossos corações, as motivações internas quando a gente está orando, né? Porque a verdadeira intenção ou motivação do coração, que a nossa motivação interior é o que realmente importa para Deus. Então não é muita questão do volume, mas a motivação. Eu estou orando ali para aparecer ou estou orando ali porque eu estou realmente em intensidade com Deus, estou buscando a Deus com intensidade, então estou envolvido ali na oração com Deus, né? Então, depende da sua motivação. Oração silenciosa. Neemias 2, de 4 a 5 é um exemplo de intercessão silenciosa. Então, nós podemos orar e clamar a Deus a qualquer tempo, até mesmo quando não é apropriado orar em voz alta, né? Então, nós temos acesso a Deus, seja a nossa oração audível ou silenciosa. Então, tem ambientes que não dá para orar em voz alta, mas eu posso orar ali baixinho, né? Comigo mesmo e Deus, né? Então, não tem, Deus não está limitado a nada, né? As situações, até orando baixinho, né? Orando ali em espírito, Deus está atento às nossas orações. O louvor, a adoração e a ação de graças. Louvor e adoração são poderosos, né? E eficazes em tempo de oração. Nós precisamos estar certos, né? De agradecer a Deus, de louvá-lo, né? Pelo que ele vai fazer depois de cada pedido de oração. Devemos ser gratos a Deus sempre. Em tudo dai graças, né? As dores de parto em oração. A morte de Cristo, ela consumou muitas coisas para os crentes que nasceram de novo, né? Por intermédio da oração intercessória. Pela sua vida, morte e ressurreição, ele salvou a humanidade, né, das garras de Satanás, ele apaziguou a ira de Deus, ele libertou a humanidade do pecado, doença e morte, nos possibilitando termos cura física, emocional e mental. Então ele deu, né, exemplo, né, da maneira ideal de como as pessoas devem viver, né? E ele deu à luz uma nova criação, né, que poderia reproduzir a natureza divina. Mas os benefícios experimentais e os desfrutes de muitas dessas coisas, com frequência, dependem das dores de parto na oração, né? Em Romanos 8, de 22 a 23, Paulo escreve sobre o gemido da criação, ou dores de parto, né? A criação geme, está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Então há um profundo anseio por toda a criação
pela nova criação, né, que somos nós, possamos interceder, né, pelas situações, né, pelo que está por vir, né. Então, aqueles que têm os primeiros frutos do Espírito somos nós que temos as primícias do Espírito, nós gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo, né? Nós estamos num corpo, né, sujeito a tentações, a tudo. Então, o que nós temos que fazer com a nossa carne é mortificar a carne. Carne, como eu já falei algumas vezes, carne não se converte, o hormônio não se converte. Nós temos que andar no Espírito para não atender às concupiscências da carne. Nós só seremos libertos totalmente das tentações da nossa carne quando o nosso corpo for glorificado. Por isso que nós gememos em nós mesmos, aguardando a redenção do nosso corpo, quando os nossos corpos serão glorificados. Então, isso também é apresentado em Êxodo 2, de 23 a 25, quando os escravos de Israel eles gemiam diante de Deus por causa da situação que eles estavam, né? Então, eles lembravam a Deus a diferença entre as suas promessas e a situação que eles estavam vivendo. Então, nós sabemos o que temos experimentado no Espírito e pelo Espírito. Nós sabemos que a morte de Cristo ela consumou o que Deus prometeu, né? Então nós agonizamos em oração para que essas coisas, as promessas de Deus, elas aconteçam, elas se tornem realidade nas nossas vidas, para que sejam cumpridas nas nossas vidas e na vida das pessoas da igreja, né? E das pessoas ao nosso redor. Nós não podemos forçar esse tipo de intercessão. Esse tipo de intercessão é o tipo de intercessão mais profundo, né? É, ela é mais profunda do que as orações, até na nossa própria língua, né? E é até mesmo mais profunda até do que a intercessão em línguas, né? Nesse tipo de oração, o Espírito Santo ele quer assumir o controle completo ali, né? E tudo que a gente pode fazer ali é nos deixar envolver pela intercessão do Espírito. E ele geme. Muitas vezes nós não conseguimos fazer nada, só gemer, nos render, nos quebrantar e nos deixar ser envolvidos pela intercessão do Espírito Santo através de nós. Né? Então, essa é uma maneira poderosa de orar, quando nós nos deixamos envolver, né? Deixar o Espírito gemer através de nós. Né? Isso é algo profundo. A oração e o jejum. Nós vamos examinar melhor essa questão, né, mais para frente, quando nós abordarmos o tema jejum. Mas é importante a gente notar que o jejum ele é um auxílio à oração, né? Ele é um recurso para dar poder às nossas orações. Em Marcos 9:29, mostra que algumas situações elas não se renderão sem jejum e oração prolongados, né? E alguns têm até sugerido, né, por causa da frase e jejum, né, que não é incluída em todos os textos, né, os manuscritos ali, que encobre essa parte. Então, o jejum, eles dizem que não é uma parte importante do ensino de Jesus sobre oração. Mas Atos capítulo 10, versículo 30, 13 de 2 a 3, 14 e 23, 1 Coríntios 7, 5, nos mostram que a oração com jejum foi uma parte essencial, né, na vida dos cristãos da igreja primitiva. O resultado. Então, manifestação é o fruto da intercessão. Nós oramos para obter um resultado. Nós aspiramos uma oração que seja 100% respondida. Mas nós devemos continuar a orar até que a gente sinta uma liberação no Espírito. Se Deus está nos chamando para resistir em oração, nós não devemos parar de orar tão cedo até que a situação seja resolvida. Se nós ouvimos de Deus e nós oramos a respeito do assunto que Deus nos chamou especificamente para orar, nós devemos esperar pelo resultado da nossa oração, né? Então nós precisamos medir de forma realística a nossa oração e esperar por um resultado. No entanto, os próprios intercessores eles podem não ver o fruto completo. Orar é um ministério, né? É mais um ministério de semear do que de colher. Muitos de nós teremos que esperar até o céu, né, antes de vermos o fruto completo das nossas orações. Entretanto, as nossas intercessões, elas serão respondidas, né, de uma maneira que a gente possa ver, como em Marcos 9,
28 a 29 e 1 Reis 18, de 41 a 46. Intercedendo com os outros. É importante que oremos, né, com outros, para que a força e o poder coletivos da igreja sejam liberados. Isso também assegura que nós nos conservemos na linha, mantendo o foco correto e a direção não escapando por uma tangente, né? A lei da concordância. Em Mateus 18, de 18 a 20, Jesus mostra o princípio, né? Ele volta ao princípio de Deuteronômio 19, 15, de que um assunto ele é resolvido por 2 ou 3 testemunhas. Isso também é citado em 2 Coríntios 13, 1. A oração de concordância é a unidade da mente e do coração concernente à vontade de Deus em uma situação. Quando nós oramos juntos, de acordo com a vontade de Deus, ele multiplica a eficácia da nossa oração. Mateus 18, 18 usa uma rara construção no futuro pretérito passivo. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso significa que nós devemos orar somente para que se cumpra na terra o que já foi proposto e aceito por Deus no céu. Esse é o conceito, né? Essa é a oração de concordância. Primeiro, por meio da oração e da revelação da palavra, nós descobrimos as coisas que estão planejadas e consumadas nos propósitos de Deus, né? Nós descobrimos as coisas, né, que estão de acordo com a vontade de Deus. Então nós oramos para que elas sejam feitas na terra, assim como é no céu, como Jesus instruiu em Mateus 6:20. O ministério de ajuda. A intercessão, ela é um ministério de apoio que sustenta as mãos dos líderes, assim como Arão, né, e Uri eles ajudaram a Moisés, ali em Êxodo capítulo 17, versículo 12. Como intercessores, nós temos a responsabilidade especial de sustentar os nossos líderes diante de Deus, e de orar e guerrear por eles. Quando oramos pelos nossos líderes, nós devemos ajudá-los nas suas tarefas. Por exemplo, quando Arão e Ur, eles sustentaram os braços de Moisés para cima, eles apoiaram o seu chamado e a sua autoridade. Enquanto que os líderes, né, aos líderes deve ser dado forte apoio em oração. Eles devem ter o cuidado, né, para não se esquivarem do chamado deles, da responsabilidade deles de orar. Um líder deve ser uma pessoa de oração, ele deve ser conduzido em sua liderança por meio da oração. Líderes precisam saber que não podem delegar oração. Eles têm de se estabelecer como um exemplo de oração, de vida de oração e de dependência de Deus e não de suas capacidades naturais e humanas. Nós devemos estar certos de que manejamos cuidadosamente qualquer revelação, discernimento que o Espírito nos dá. Infelizmente, muitas divisões de igreja têm acontecido porque grupos de oração, entre aspas, separatistas, que inicialmente se encontravam para orar pelos líderes, terminaram fazendo mau uso da revelação que Deus lhes deu, e eles não entenderam o seu chamado para servir e usurparam a autoridade do líder, né, ao trazerem palavras de direção e exercer táticas manipuladoras, né, para querer tirar a autoridade da liderança. Nós precisamos garantir que, através de nossa vida intercessória inteira, nós suportemos e servimos aqueles líderes sobre nós, que Deus colocou sobre nós. Claro que não é algo irrestrito para o mal, né? Mas cobrir em oração e nos submeter àqueles que são líderes, né? Que se colocam sob a liderança de Cristo e de sua palavra, que eles são para nós exemplos de dedicação, de obediência, de santidade, de oração e de dependência de Deus. E não são líderes autoritários que só querem glória e honra para si mesmos e que já se desviaram completamente da direção de Deus para as suas vidas e para a vida da igreja. E assim, eles querem que as suas vontades humanas e não a de Deus, as suas vontades humanas, naturais e carnais prevaleçam. Bom, quanto a isso, irmãos, né, nós temos discernimento espiritual, nós temos que apresentar esses líderes diante de Deus, né? E Deus trate com eles também. O corpo
completa. Atos 12, de 5 a 7, ilustra o poder que há no corpo de Cristo. Quando o corpo se junta para orar, o poder que flui da unidade é multiplicado. A intercessão não é um chamado, né, ou um dom para poucos, mas é um requisito para todo o corpo de Cristo. Apesar de os profetas eles serem intercessores especiais no Antigo Testamento, é errado supor que há intercessores especiais nos dias de hoje, né? Desde o Pentecostes, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, é errado supor que há intercessores especiais hoje, né? Porque desde o Pentecostes todos nós somos chamados para interceder. Não há menção alguma no Novo Testamento de um dom especial ou ministério de oração para um grupo específico. Oração na Bíblia é um ofício para todos os crentes em Jesus. Se você é crente em Jesus, você é chamado para orar, você é chamado para ter intimidade com Deus, você é chamado para entrar no seu quarto, trancar a porta do seu quarto, falar com o seu Deus em secreto, e o seu Deus que vem em secreto, ele te recompensará. Se somos parte do corpo de Cristo, somos chamados para isso, para ter intimidade com Deus e interceder por outros e pelos outros. Amém? Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais uma aula. Glória a Deus. Eu, antes de abrir para alguém comentar alguma coisa, quero orar aqui, aí a gente já abre, né, para tirar alguma dúvida e para a gente continuar nosso trabalho aqui de intercessão, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero orar, Senhor, em cima dessa palavra, pelo que o Senhor nos deu, pelo que o Senhor nos revelou, Senhor. Nós possamos ser verdadeiros intercessores, que nós possamos ouvir a Tua voz, a Tua direção, que nós sejamos sensíveis à Tua voz, Senhor, para que a gente não ore simplesmente o que a gente quer orar, mas que a gente tenha, sejamos guiados pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito coloque em nós as palavras pelas quais nós devemos orar, as pessoas por quem nós devemos orar, as situações para quem nós devemos orar, Senhor. Que este ensino seja real na vida aqui dos meus irmãos nesta noite que participaram desta aula, Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fechar a gravação aqui, só um minuto.